E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre Go. A gente vai trazer um pouquinho sobre as novidades do Go 1.24. Tem alguns pontos aqui diferentes, principalmente da parte de instalação de ferramentas utilizando o Go, que é bem legal a gente conhecer. Algumas melhorias e mudanças ali na parte de benchmark e na parte de generics que a gente vai utilizar aqui no nosso vídeo. Então, vamos ver o que tem de novo agora para a gente utilizar. Então aqui, antes da gente ir pro código, eu traduzi aqui a página para português diretamente, então a tradução pode, na verdade, com certeza não é a melhor dos mundos, tá? Mas aqui, um dos pontos que eles trazem é que eles fizeram algumas melhorias no tempo de execução e diminuíram a sobrecarga da CPU de 2 a 3%, utilizando o conceito de Swiss Tables, tá? Não tem como a gente testar e poder verificar, deu uma melhoria de 2 ou 3%, é um teste muito específico aqui, mas que eles trazem essa parte de uma experimentação. Então a gente vai ver esse parâmetro aqui de Go Experiment, só que ele tem vários outros parâmetros que você pode passar, e um deles é o No Spin Bit Mutex, tá? E o No Swiss Map. Então são duas variáveis que você consegue passar para utilizar ou não esse novo conceito e fazer esses testes, tá? Não é algo que é fácil de testar, por isso que eu não vou trazer os testes aqui pra gente, mas aqui a gente vai utilizar essa variável Go Experiment para poder testar a funcionalidade do Generics, que traz aqui um pouquinho mais para cima, tá? Então aqui ele fala um pouquinho do Generics, do Go Command que a gente vai ver também, mas ele também traz a parte do Generics, que é o que a gente vai olhar aqui junto, a parte de Runtime, a parte de Compiler, que ele sempre traz aqui algumas melhorias, etc, tá? Mas essa parte do Runtime é algo que eu quis trazer aqui para vocês, que eles estão sempre trabalhando em melhorias, só que não é algo muito fácil da gente verificar se realmente acontece ou não, mas eles sempre trazem alguma melhoria, e isso é bem legal, eles estarem sempre trabalhando em performance na linguagem, tá? Então o segundo ponto aqui é sobre Generics, então eu vou deixar o card aqui se você não conhece ainda sobre Generics, veio no Go 1.18, tá? E aqui, antes de eu falar sobre isso, vale lembrar que todas as versões do Go são retrocompatíveis, tá? Então se você tiver um projeto em Go 1.18, 19, 20... se você quiser migrar para 1.24, vale, óbvio, fazer todos os testes, bateria de testes, só que em teoria não quebra nada, porque ele é retrocompatível. Geralmente eles não mudam nada, é muito difícil mudar algo existente, um método existente, assinatura de método, sempre é algo incremental, tá? Eles sempre incrementam algum método, colocam algo novo, mas nunca quebra o funcionamento anterior. Então a atualização do Go, de versão no Go, é muito simples e muito fácil de trabalhar também, tá? Então você simplesmente utiliza lá no Go Mod e boa, já funciona, tá? Então aqui o Generics ele veio no Go 1.18. Aqui é uma diferença muito grande, porque se por exemplo você tiver no Go 1.16, a diferença do 16 para 1.18 já é muito grande, a da 16 para 1.22 já é muito grande também. Tem várias coisas novas. Então como esse pulo pode ser um pouquinho maior, essa diferença aqui de generics, de tipagem, vai ser realmente um susto ali de muita coisa diferente, mas que a gente consegue utilizar tranquilamente aqui, tá? Então generics vocês já conhecem aqui, que é basicamente você utilizar uma função e você conseguir receber vários tipos dentro dessa função, beleza? Só que agora a gente consegue utilizar isso como um alias. Então você vai pegar um alias e você vai criar uma tipagem. Então do mesmo jeito que eu consigo vir aqui e colocar um type Otávio do tipo string e eu criar uma variável, criar uma var, sei lá, teste Otávio e receber uma string, então eu criei uma tipagem a partir de uma string chamada Otávio. Agora eu consigo fazer isso com a tipagem aqui utilizando generics. Então ao invés de eu ter que sempre especificar qual é a tipagem aqui, que era o que acontecia antes, agora eu consigo passar também generics aqui dentro, tá? Então eu falo que uma lista de qualquer tipo, ela pode receber uma lista de qualquer tipo. Eu consigo já até inicializar ela aqui, tá? Então na hora que eu vou utilizar aqui esse valor, eu posso criar uma variável números do tipo lista de int, e eu posso colocar uma lista de int lá dentro. Ou eu posso colocar var palavras da lista de string e passar uma lista de string lá dentro, tá? E aí, isso acaba me facilitando de eu receber e eu ter o nome da minha tipagem. Às vezes é muito utilizado, por exemplo, para enum, você criar uma tipagem assim e assim por diante. Então você consegue ter uma nomenclatura diferente, especificar melhor qual é aquela tipagem, porque ela existe, tá? Então isso é algo que você não conseguia, só que você tem que utilizar o Go Experiment Alias Type Params, tá? Então como eu falei, o Go Experiment ele vai aparecer algumas vezes quando você estiver utilizando funções beta ali, coisas que ainda estão por vir, ou que lançaram, mas não oficialmente. Então você tem que utilizar às vezes variáveis de ambiente como o Go Experiment e passar alguns valores, como eu mostrei para vocês também no caso ali da melhoria do benchmark, melhoria de 2 a 3% de performance do CPU, tá? Ah, só um off aqui. Enquanto eu tava procurando aqui alguns exemplos para mostrar para vocês, eu lembrei que para quem gosta no Python aí, de colocar separação por underline, no Go isso também é possível, tá? Só uma informação aleatória, mas
também é possível colocar underline aqui no Go para poder separar e ficar mais visível o número. Então aqui, por exemplo, ao invés de eu colocar tudo junto, eu tenho que contar os zeros para saber que número é esse, eu consigo colocar underline e eu separar aqui a divisão de números, tá? Então fica bem legal e bem visível, bem fácil de visualizar qual é esse número. Só uma informação aqui adicional para vocês quando vocês forem utilizar, tá? Um outro ponto aqui que a gente tem para trabalhar é na parte de tools, tá? Então aqui no Go a gente sempre tem aquela forma de você instalar ferramentas aqui dentro do seu projeto, da sua máquina. Então ao invés de eu só instalar dependências no Go, eu consigo instalar um executável. Então eu consigo colocar um executável na minha máquina e simplesmente utilizar ele, tá? Só que aí quando você tinha um projeto que dependia de um executável na máquina da pessoa que está executando, geralmente o padrão era você criar um arquivo tools.go e você especificar aqui com underline para que ele force a instalação no seu PC e poder baixar para você conseguir utilizar. Então você criava um arquivinho vazio, que aqui você colocava underline para ele não reclamar e não remover essa dependência, e aí você colocava qual dependência você precisa, tá? E aí o Go ia lá e instalava. O que não faz tanto sentido, mas era a solução anteriormente, tá? Agora o que eles adicionaram? Eu consigo vir aqui no meu projeto, então eu tenho aqui, por exemplo, eu vou vir aqui e vou iniciar o meu main.go, meu Go mod, quer dizer, vou colocar um Go mod init, eu vou colocar por exemplo, locking, o nome, tá? E aí ele vai adicionar aqui o nosso Go mod na versão 1.24, beleza, aqui a gente já conhece. Então agora que eu inicializei aqui o Go mod, a gente já conhece, e eu não quero instalar essa ferramenta aqui desse formato. Eu quero que ela é um instalável, então ela não é uma dependência de projeto. Tem que instalar, eu tenho que baixar ele como um cara que eu vou instalar na máquina, né? Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui no terminal e você vai colocar um go get, como a gente já conhece, menos tool, tá? E aí a gente vai passar aqui o valor da dependência que a gente quer. No caso, github.com, go delve, cmd, dlv, beleza? E aí você pode especificar aqui a versão que você quer. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar qualquer versão aqui do delve, vou colocar, por exemplo, a 1.23.0, tá? Então a gente pode colocar aqui v1.23.0 e eu vou especificar ela aqui desse formato, tá? Então ele vai começar aqui a baixar a dependência e ele vai adicionar aqui no nosso projeto. Então se a gente vem aqui no Go mod, ah lá, agora tem uma nova chavinha aqui chamada tool. E esse tool, ele vai simplesmente especificar todas as variáveis, as funções que a gente tem aqui dentro que a gente precisa no nosso projeto, tá? Então você viu que foi só a única que eu adicionei, a gente inicializou o Go mod aqui juntos e ele vai adicionar uma nova chavinha aqui para quando você precisar, você utilizar, tá? Agora se eu venho aqui e coloco go to dlv version, eu vou ter aqui o resultado de 1.23, tá vendo? Só que se eu venho aqui e abro um novo terminal e coloco dlv version, que é da minha máquina, então dlv version aqui, deixa eu só entrar no WSL, dlv version, ele vai trazer 1.24, ou seja, ele realmente especifica a versão de dentro do meu projeto. Eu tenho um DLV instalado dentro do meu projeto na versão que ele precisa. Então é totalmente diferente do que está instalado na minha máquina, beleza? Um outro ponto aqui que a gente tem para trazer é que, vamos supor que eu tenho aqui um main underline test, tá? Eu tenho aqui um arquivo de teste, como vocês já conhecem, eu vou colocar aqui um pacote main. E aí eu posso ter aqui dentro do meu main test, eu posso ter basicamente aqui uma função de teste, né, como vocês já conhecem. Eu posso colocar aqui teste runcoding, por exemplo, e eu tenho aqui a minha função de teste. Da mesma forma, a gente tem a nossa função de benchmark. Então eu tenho aqui a funçãozinha de benchmark, posso colocar benchmark runcoding, e aí aqui ele executar. Como que a gente executa aqui hoje, tá? A gente sempre tem que colocar esse b.n para ele poder executar de n vezes o seu código. Eu vou deixar um card aqui sobre benchmark em Go. Agora eles implementaram um novo formato que basicamente a gente consegue utilizar um loop aqui dentro, tá? Então ao invés de eu ter que colocar um b.n, colocar um for igual a 0, eu posso colocar um for b.loop, tá? Então o b.loop ele vai fazer a mesma coisa, ele vai executar o seu código sei lá quantas vezes. Então quanto mais tempo o seu código demora, menos vezes ele executa. Quanto mais rápido o seu código executa, mais vezes ele vai executar o seu código, tá? Então esse b.loop ele basicamente serve para isso. Então, é a mesma coisa do que a gente fazia anteriormente, do i igual a 0 e menor do que b.n, só que agora de um formato até um pouquinho mais bonito, fica mais fácil, mais simples aqui de utilizar, com o b.loop, tá? Então, se você tem funções de benchmark dentro do seu projeto, fica aqui uma nova forma de utilizar aqui para chamar o seu código, tá? Então, aqui um último ponto que veio novo no código, tá? A gente tinha um formato antes de finalizar um recurso do Garbage Collector de forma meio forçada, tá? Então vamos supor que eu tenho uma função de liberar recurso, e esse liberar recurso ele pode fazer N coisas, tá? Então, por exemplo,
um banco de dados, finalizar algum recurso que se associa ao banco de dados, alguma biblioteca ou algo do tipo, eu consigo utilizar o runtime.setFinalizer e eu passar a função que libera o recurso. E essa função que libera o recurso, eu passo ela como sendo o recurso, que é o ponteiro. Então seria aqui, por exemplo, um client, alguma coisa do tipo. Eu consigo liberar o recurso utilizando essa função e o runtime consegue matar aqui esse recurso para mim, tá? Então ele utiliza como se ele fosse um defer, beleza? Então pode acontecer de você forçar o Garbage Collector para rodar e o setFinalizer não executar. Então esse era um dos problemas, tá? Dependendo do tempo que ele acontecia, do momento que a finalização do projeto acontecia, o setFinalizer não executava. E meio que ficava meio um código inútil aqui, por conta dele não ter sido executado e o Garbage Collector não ter sido coletado, não ter coletado esse recurso e não ter finalizado ele, tá? Mesmo você forçando o runtime aqui de Garbage Collector, esperando um tempo, aqui nesse caso é muito difícil não acontecer, porque além do Garbage Collector eu ainda coloquei um time.sleep, né? Mas vamos supor que você não coloca um Garbage Collector, você coloca um setFinalizer. E o código finaliza de um jeito muito rápido, ele não termina de finalizar esse recurso. Pode acontecer e é um dos problemas que eles vieram tentando resolver, tá? Um outro ponto é que, além de você colocar para ele utilizar mais memória, você colocando e chumbando coisa nova para ele poder finalizar com Garbage Collector, você também tem uma limitação nesse setFinalizer, que se eu tenho um tipo recurso, eu só consigo fazer o setFinalizer uma vez para essa tipagem. Então se eu tenho uma struct recurso e eu quero finalizar, liberar um recurso desse tipo, de um client, eu só consigo utilizar isso uma vez durante o meu projeto, tá? Então você tem um ponto único aí para poder finalizar. Se você tem vários tipos, várias variáveis, aí começa a ter um problema com o setFinalizer, tá? Então um formato aqui que agora você consegue utilizar é runtime.addCleanup e você passa uma função, a tipagem F, aqui no caso eu trouxe um cenário mais real, que no caso vamos supor que você tem um arquivo que você utiliza na sua função e você precisa abrir ele e fechar esse arquivo, tá? Ao fazer isso, você tem a tipagem F aqui, que no caso é o file, e o S-file ele precisa ser fechado, você precisa dar um f.close. Então com o runtime.addCleanup você consegue passar uma função e com f.close você finaliza ele, tá? E aí dessa forma você tem a função do openFile, que com o addCleanup ele já vai marcar para poder fechar como se fosse um defer também, tá? E aí você simplesmente utiliza ele de uma forma mais fácil e coloca o runtime, o Garbage Collector, para executar no final do seu projeto, tá? Então você consegue utilizar o cleanup de um jeito melhor, porque ele aceita vários tipos. Então se eu tenho vários open files, eu consigo utilizar vários cleanups. Ele tem um memory leak um pouquinho mais... Ele tem uma otimização de memória mais eficaz, por conta dele evita o memory leak que o setFinalizer tratava ou causava nesse caso, né? E você tem essa funcionalidade nova aqui dentro do Go para utilizar, beleza? Então aqui tá meio ferrado aqui meu ambiente, por conta dele tá migrando do WSL, mas aqui a gente já consegue utilizar o cleanup e ele utiliza aqui também a tipagem com generics, tá? Então aqui a gente consegue já utilizar que ele retorna um runtime cleanup, ele recebe o ponteiro do tipo do recurso que você vai utilizar, a função de cleanup e aqui argumentos caso você precisar passar do tipo N, beleza? Então é isso aqui que eu quis trazer para vocês, bem rápidos aqui da nova atualização, nada muito absurdo, como se fosse uma versão Go 1.18 que mudou o Golang, mas eu quis trazer aqui algumas novidades para vocês, manter antenado aí sobre a nova versão, beleza? Então vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima. Falou!